dica do dia de hoje é: qual a importância de uma empresa que está entrando no mercado elaborar um plano de negócios eficiente e eficaz? Bom, eu costumo dizer que um plano de negócio, ele tem 3 grandes etapas que precisam ser muito bem construídas e estudadas. A primeira etapa eu chamo de mercado. Então, você precisa entender, primeiro, o seu produto ou serviço tem demanda? E se ele tem demanda, qual o tamanho dessa demanda? Você precisa entender do seu mercado, entender onde você quer atuar, como é o seu público, como ele pensa, como ele se comporta, qual que é o tamanho desse público, para você estabelecer o que a gente chama de personas. Então, você precisa entender qual que é o seu perfil de cliente ideal. Entendendo o seu perfil de cliente ideal, você vai conseguir desenhar esses produtos. Mas mais importante do que construir todo esse plano de negócio antes de colocar o seu produto no mercado, é você já testar. A melhor maneira de testar é vender. Então, se você já conseguiu fazer 5, 10, 15 vendas e você já validou se o seu produto realmente ele é bom, se o seu serviço realmente ele é bom, aí sim você vai partir para o planejamento do seu negócio. Eu costumo dizer que dentro de mercado a gente tem aquelas 4 regrinhas básicas de Philip Kotler, que é o nosso pai do marketing: preço, praça, produto e promoção. Então, primeiro, saber quem é o seu produto, né? Desenhar o seu produto ou seu serviço. Então, entender como que ele vai ser ofertado, se ele vai ser online, se ele vai ser físico, se você vai ter uma loja física, como que ele vai ser comercializado. A praça é onde você vai atuar, né? Então, você vai atuar na região, por exemplo, de Brasília, São Paulo, em um bairro específico, né? Vamos pegar, por exemplo, Brasília, a capital do Brasil. Eu quero atender toda Brasília, eu quero atender Asa Sul, Asa Norte, entorno. Eu consigo atender para você conseguir fazer o seu planejamento depois de entrega, de pós-venda e de atendimento da sua equipe. Então, primeiro ponto, produto. Segundo ponto, a praça. Terceiro ponto, promoção. A promoção, ela não é o fato de você fazer a promoção, fazer o desconto. A promoção é como você vai promover o seu produto e a sua empresa. Então, como que você vai fazer toda a sua estratégia de marketing e divulgação? Você vai contratar uma empresa para fazer as mídias sociais? Você vai, talvez, panfletar ou colocar um carrinho de som ali do bairro, né? Hoje, os negócios, eles são, costumo dizer, multifacetados. Então, você precisa entender, para o meu público, né? O que o meu público ouve? Ele ouve rádio, ele assiste a TV, se ele assiste TV, qual que é o canal que ele assiste, se ele frequenta alguns ambientes, quais são esses ambientes que eu preciso ter ali a minha propaganda, quais são os influenciadores que eu preciso me associar, quais são os canais que eu tenho que fazer de divulgação. Então, como que você vai promover esse produto? Isso é muito importante porque é de lá que você vai conseguir atrair os seus clientes e mostrar para o mercado que a sua empresa existe. Então, faça com muita calma e cautela todos os canais, né? E todas as suas estratégias de promoção da sua marca e do seu produto. E quando a gente fala de preço, praça, produto e promoção, você precisa... por que eu deixei preço por último? Porque a precificação é onde muitas das vezes, quando você vai fazer o seu plano de negócio, os empresários e os empreendedores erram. Porque a precificação, ela leva em consideração alguns aspectos. Então, existe a concorrência, que era o próximo ponto que eu já ia falar. Então, você tem que, quando a gente fala de precificação de produto, você precisa entender, esse produto ou serviço que eu estou oferecendo, ele é escasso no mercado? Existe muita oferta desse produto ou serviço? Se existe, quem são essas empresas, né, ou concorrentes que atuam aqui na minha mesma região e que oferecem um produto ou um serviço muito similar? E temos que lembrar que não adianta também você entrar com um preço muito agressivo e competitivo se esse preço ele não paga as suas contas. Então, dentro da estratégia de precificação, que eu costumo dizer, a gente precisa entender quais são todos os custos que eu tenho aqui envolvido, né? Você precisa conseguir pagar todos os seus fornecedores, você tem que lembrar da alíquota de imposto, né? Você tem que pagar a Receita Federal, você também tem outros encargos, frete,
a tarifa do cartão, da maquininha de crédito e débito, que muitas vezes também fica esquecida. Então, dentro da sua estratégia de precificação, você precisa levar em consideração todos esses aspectos para que você consiga ter lucro. O segundo ponto de um plano de negócio, que é fundamental, é estrutura e operações. Esse é o termo que eu gosto de utilizar. Dentro da parte de estrutura e operações, é como de fato a sua empresa vai ganhar corpo e forma. Depois que você já entendeu o mercado, quem é o seu cliente, como você vai atuar, como você vai divulgar, como que vai ser, né, a jornada de experiência que você desenhou, você precisa criar uma estrutura para que tudo isso aconteça. O primeiro passo é você entender qual que é o tamanho que você consegue ser no começo. Normalmente no começo a gente não tem muito dinheiro e muito recurso, então eu costumo dizer que comece pequeno e pense grande. Então você vai começar com os recursos que você tem ali disponíveis, mas sempre fazendo o melhor que você pode com os recursos que você tem. Dentro de uma empresa, a gente vai precisar ter algumas funções. E no começo o empresário ele é o eu tudo, né? Ele faz de tudo um pouco. Mas você precisa separar aspectos básicos ali e passo a passo básico de como você precisa executar o seu produto ou serviço. Então, entender qual é um sisteminha que você pode colocar, né? Um sistema, uma plataforma, um software de gerenciamento que a gente chama, que é muito importante, que é o famoso ERP, que pode se dizer programa de gestão, né? Então, qual que é o programa de gestão que você vai ter para te auxiliar no gerenciamento? No gerenciamento dos fornecedores, no cadastro de clientes, que isso é muito importante. Se a gente não começa cadastrando esses clientes, depois a gente não vai conseguir ter uma base para você poder divulgar o seu produto ou serviço, vender, né? Então a gente tem hoje estratégias de e-mail marketing, a gente tem ativações via ligação, via WhatsApp, você pode fazer tráfego patrocinado para essa base dentro do Google, dentro do Instagram, dentro do LinkedIn, rádio, TV, né, podcasts. Então você precisa ter uma base de cadastro muito boa. E um sistema de gestão, ele vai te ajudar a fazer o controle de quase tudo. Não conheço ainda um sistema perfeito que faça tudo, tá? Mas é muito importante você ter um sistema que te ajude a fazer o gerenciamento não só da área de vendas, mas da parte de estoque, financeiro, compras, logística, entrega, pós-venda, atendimento. Então, o máximo que você puder ter de plataformas que vão te dar esse suporte é fundamental para o sucesso inicial ali do seu negócio. Outro ponto importante dentro de estrutura e operações é entender quem são as pessoas-chave iniciais que você precisa para a contratação ali inicial da sua equipe. Você não vai conseguir fazer tudo sozinho. Então, quem que é a pessoa-chave que vai cuidar do seu marketing, da sua área de vendas e do seu comercial? Quem que é a pessoa-chave que vai cuidar de compras, estoque e gerenciamento financeiro? Lembrando que a precificação precisa sempre ser feita entre essas duas áreas. A área de vendas não pode precificar sozinha porque o financeiro precisa garantir que a conta vai fechar. E a área de operações e estrutura ali da empresa, né? Como que aquele produto de fato, que é o que a gente chama de operacional, como que aquela empresa de fato vai ser operacionalizada, né? Quem que vai executar ou entregar o produto ou serviço? Porque isso é o mais importante. Muita empresa hoje vende por ter um bom marketing, mas não tem um bom serviço e produto. Então, comece priorizando a qualidade do seu produto e do seu serviço, porque a própria qualidade do seu produto ou serviço vai fazer com que você atraia mais clientes, fidelize mais clientes e cresça com marketing boca a boca também. E o terceiro ponto do plano de negócio, mas não menos importante, é a viabilidade econômico-financeira do seu negócio. Depois que você já levantou todos os dados de mercado, já sabe qual que é a estrutura que você precisa ter de funcionários, de sistemas, né, de apoio ali, suporte dentro da sua empresa, da sua sede inicial, seja ela física ou online, você já tem todos os números e todos os dados para você fazer conta. Então, precisa entender qual vai ser o enquadramento tributário da sua empresa, né, se ela vai ser MEI, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Qual que vai ser todos os custos envolvidos ali, todas as despesas, a folha de pagamento. Então, quem que você vai conseguir contratar nesse início? Tudo isso precisa estar detalhado. E mais importante do que nunca, as projeções de receita, né, de margem de contribuição ali, a precificação de cada produto. Então, você precisa conseguir colocar tudo isso numa planilha, num papel, né?
Qual vai ser a sua projeção de vendas inicial para o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto mês, primeiro ano? Todos os custos envolvidos, o investimento que você vai ter que fazer em maquinário, em sistema, em mobiliário, em computadores, né? Aquele investimento básico inicial que você precisa para o seu negócio se manter. E não esqueça de fazer o cálculo do que a gente chama de capital de giro. De acordo com as pesquisas do Sebrae, inclusive, se vocês olharem nos relatórios divulgados aí sempre, anualmente, um dos principais motivos que fazem com as empresas quebrem, e que fechem em até 2 anos é a falta do capital de giro. Então, você já precisa considerar esse valor na hora de fazer o seu plano de negócio. E, óbvio, revisando a precificação e fechando isso no que a gente chama de projeção de fluxo de caixa, para você saber em quanto tempo o seu dinheiro vai retornar, qual que é a projeção de receita, custo e despesa ali nos 6 primeiros meses e 12 primeiros meses, para você saber quando que você vai conseguir já ter um lucro ou não. Não esqueça de fazer essa reserva para você não ficar sem dinheiro, entrar em dívidas e já virar tudo uma bola de neve. Então, por isso, a importância de um plano de negócio bem feito para você ter um lançamento no mercado eficiente e eficaz. A dica do dia é como fazer um bom planejamento financeiro e qual a importância do planejamento financeiro empresarial para a sua empresa. Eu costumo dizer que o planejamento financeiro, ele é rotina e disciplina. Não adianta nada você vender muito numa empresa, gerar muita receita, se você não faz o planejamento financeiro da sua empresa e tem um bom controle dos seus números. A sustentabilidade financeira, ela está diretamente atrelada à qualidade do seu processo financeiro, do seu plano de contas, do seu gerenciamento e de alguns relatórios que são fundamentais para isso. Primeira coisa é, você precisa ter clareza de onde a sua empresa quer chegar, porque quando você tem essa clareza, você sabe quanto de recurso você precisa para fazer investimentos, para investir na área de vendas, na área de produto, em inovação. E esse nome, ele chama plano orçamentário. Então, para que você tenha um bom planejamento financeiro, a primeira coisa é ter um bom plano orçamentário. E esse plano orçamentário, ele precisa estar linkado com o planejamento estratégico. Então, quando você já sabe quais são todas as suas metas e seus objetivos para o ano, você já tem uma clareza de quais vão ser as prioridades do seu negócio no primeiro trimestre, segundo, terceiro e quarto. E você precisa estar linkado com o plano orçamentário. Vamos traduzir para o português brasileiro, seria: quais são todas as minhas metas de receita, custo e despesa? E a gente precisa separar o operacional dos investimentos, empréstimos e financiamentos e não operacional também. Então, quando você tem essa clareza, de onde você quer chegar e quanto de recurso você precisa para crescer, expandir ou até mesmo manter a sua empresa, você consegue ter esses números. E para você ter um bom planejamento financeiro, além de ter essas metas e objetivos claros, você precisa conseguir controlar isso. E para fazer um bom controle, a gente precisa de um bom processo. O processo é como você vai alimentar esses dados, ter esses dados e analisar esses dados. Então, para o planejamento financeiro começar bem recapitulando, planejamento estratégico linkado com plano orçamentário. Nesse plano orçamentário, você vai abrir todas as metas. Metas de vendas, que vai estar diretamente atrelado a metas de receita, meta de custos e despesas, metas de investimentos, metas de distribuição de lucros, que o empresário também precisa de uma distribuição de lucros para a gente recompensar o nosso próprio trabalho. Fazendo essas metas, você precisa de um sistema, de uma planilha, de alguma ferramenta que vai te ajudar a controlar esse planejamento. Não adianta a gente planejar e esquecer de olhar para aqueles números ao longo do período. Então, o primeiro ponto que eu recomendo muito é: tenha um sistema de gerenciamento financeiro onde você consegue controlar todos os fluxos das suas vendas, das suas compras, das suas despesas recorrentes, do seu estoque, se você trabalhar com produto, para que você consiga gerenciar bem o seu dinheiro.
você precisa que uma pessoa do financeiro fique responsável, a sua área de vendas, por todo o registro dessas vendas, né? Quando você faz o registro das vendas no sistema, automaticamente o seu sistema ele vai te gerar um número que a gente chama de contas a receber. E quando você faz as compras dos seus produtos ou dos seus serviços, né? Se for serviço, você vai ter que pagar essa mão de obra, por exemplo, você já tem ali uma projeção de pagamentos a serem feitos nos próximos 30, 60 e 90 dias. E isso precisa estar registrado dentro do sistema. E por que a importância disso ser registrado diariamente? Para que a gente tenha um relatório muito importante chamado relatório de fluxo de caixa. O relatório de fluxo de caixa nada mais é do que um controle do que você sabe que a sua empresa vai receber e pagar todos os dias. E quando você tem um apoio de um sistema que te ajuda a fazer isso, você consegue rapidamente entender quanto tempo a sua empresa ela vive sem vender mais nada. Então, quando você tem esse controle, você consegue olhar lá no sistema e ver, nossa, eu consigo pagar todas as contas, né, da empresa, arcar com todos os fornecedores, todos os prestadores e todos os custos aqui da empresa de aluguel, energia, contador, os impostos até tal dia. E ter esse controle ele é fundamental. Eu já devo ter comentado, não sei se eu comentei antes, o primeiro fator que faz com que uma empresa quebre é não ter esse controle de fluxo de caixa e qual que é o capital de giro dela. O que é o capital de giro? Se você vende, por exemplo, no cartão de crédito e você não faz antecipação no cartão de crédito, você concorda comigo que você vai receber normalmente em 30 dias. Só que até passar 30 dias e você receber do seu cliente, você vai ter que pagar fornecedores, pagar aluguel, pagar energia, pagar funcionários. Então, o tempo que você tem ali de diferença do dia que você vendeu para o cliente até o dia que você vai receber da operadora de cartão, é o ciclo que a gente precisa, né, para poder girar a empresa. Por isso o nome capital de giro. E você entender esse prazo médio de recebimento e pagamento, qual que é a sua necessidade de estoque, né? Qual que é o volume que você precisa ali, você não pode deixar, por exemplo, uma loja vazia, né? E se você trabalha com serviço, você precisa conseguir pagar e manter sua equipe para você entregar e fazer essa prestação de serviço, você precisa, obviamente, saber qual que é esse valor. Então, capital de giro. Recapitulando, controle das vendas para que você tenha o controle do contas a receber e você saiba quanto que a sua empresa vai receber dia a dia. Controle das compras e dos custos que você tem ali diretos, de fabricação ou de mão de obra, se você prestar serviço também, e das suas despesas. As suas despesas, inclusive, você já pode projetar para 12 meses. Você já vai colocar, né? O seu aluguel ele não vai aumentar ou diminuir mês a mês, né? Ele é uma despesa que a gente costuma dizer que ela é mais fixa, porque você não vai ter essa alteração ali mês a mês. Então, todas essas despesas fixas, já coloque no sistema, porque você já sabe que, vendendo ou não, você vai ter que pagar. Então, seus funcionários, né, que são CLT ali fixos, seus prestadores de serviços, que você também tem que são fixos, as empresas terceirizadas de contabilidade, assessoria, jurídico, sistema, né, que são despesas ali que você sabe que você não vai poder cortar. Então, coloque tudo isso no planejamento financeiro, né, no seu sistema, para que você consiga diariamente fazer essa alimentação. E uma dica muito importante, que precisa, né, ser reforçada aqui, não adianta nada você ter toda essa alimentação de dados se você não faz algo muito importante chamado conciliação. Conciliação de bancos, conciliação de caixas e conciliação de cofres. Se você faz toda a sua movimentação por bancos, o seu financeiro precisa diariamente fazer essa conciliação. Então, pegar do dia anterior, né, e todo o lançamento ali dos extratos e fazer as baixas, né? Então, a operadora de cartão fez ali um pagamento de uma receita, você já sabe que você precisa lançar todas as tarifas atribuídas. E você precisa também dar baixa em todos os pagamentos. Então, fazendo a conciliação bancária, você vai ter certeza de que tudo que foi transacionado nas suas contas, em dinheiro e no cofre, tem uma categoria financeira associada. E é essa categoria depois que vai aparecer no seu relatório e que você vai conseguir ver se tudo que você projetou de resultado da sua DRE, do seu demonstrativo de resultado de exercício, e da sua DFC, do demonstrativo de fluxo de caixa, você consegue checar se de fato aconteceu e replanejar e corrigir a rota do seu próximo ciclo de planejamento financeiro. A dica do dia é: qual a importância da gestão estratégica para o seu negócio
para que você consiga ter uma sustentabilidade, crescimento e estruturação da sua empresa no curto, médio e longo prazo? Eu costumo dizer, e é normal as pessoas às vezes confundirem, os empresários, principalmente quando estão começando, acharem que gestão estratégica é a mesma coisa que plano de negócio. O plano de negócio que eu expliquei na primeira dica do dia, ele se trata ali de principalmente quando você vai começar e estruturar o seu negócio. Claro que se depois você for expandir o seu negócio, você precisa também de um novo plano de expansão. Mas a gestão estratégica, ela trata da estratégia do seu negócio como um todo. E isso envolve, eu costumo dizer, 4 pilares. E esses 4 pilares eu aprendi lendo o livro da Disney, né, que é uma empresa que é referência no mundo todo, e também escutando em palestras do vice-presidente da Disney, que eu quero compartilhar aqui com vocês. A gestão estratégica, ela envolve 4 pilares. Eu preciso ter resultados excelentes, eu preciso ter uma experiência do cliente excelente, pessoas excelentes trabalhando para mim e para a empresa, e com isso, uma liderança excelente. Para a gente ter resultados excelentes, eu primeiro preciso ter feito um plano de negócio lá atrás. E para que eu consiga investir na empresa, né, e ir crescendo a empresa, estruturando melhor a empresa em todos os seus setores e áreas, eu preciso de recurso. Então, a primeira coisa dentro de uma empresa é a área de vendas, ela precisa estar muito bem estruturada. Então, quando eu falo de resultados excelentes, eu preciso ter receita, né, e um volume de receita constante, contínuo e crescente. Eu preciso ter controle dos meus custos diretos envolvidos ali na aquisição dos meus produtos e na mão de obra que vai prestar o meu serviço. Eu preciso ter um controle dessas despesas. Eu preciso saber qual que é a satisfação do meu cliente, o famoso NPS, Net Promoter Score. Então, eu preciso saber qual que é a nota que o meu cliente, né, dá para a minha empresa e para o meu produto, para o meu serviço. Ele está satisfeito? Porque se eu não tenho esses indicadores de resultados excelentes, eu não vou conseguir crescer no mercado. Então, eu preciso entender quem é essa minha base. O meu cliente me indica quantos clientes são embaixadores da minha marca, quantos são os clientes detratores da minha marca. E quando eu tenho resultados excelentes, obviamente, eu vou conseguir crescer no mercado, porque eu sempre vou ter novos clientes sendo indicados e conhecendo a minha empresa, ou eu vou ter clientes da base atual que recompram, que voltam, que indicam e que são fiéis à minha marca. Então, resultados excelentes é um primeiro pilar que você, como gestor da sua empresa, precisa olhar. Então, no começo do seu dia, separe ali 1 a 2 horas para analisar todos esses indicadores, para você entender. Os números estão ok? Não adianta eu focar em produto, serviço, operações e qualidade se eu não sei, né, se a minha empresa ela está dando lucro. Ela bateu a meta de vendas do dia de ontem? Ela está dentro do meu planejamento financeiro? Eu estou seguindo ali os processos padrões para entregar meu serviço? Resultados excelentes. O terceiro pilar é o pilar de experiência do cliente. E experiência do cliente é previsibilidade. O cliente ele não quer ser surpreendido com uma péssima experiência ou com uma queda de qualidade do seu serviço ou produto. E para você ter uma boa qualidade de execução, você precisa de pessoas excelentes. E aí a gente entra no segundo tópico da gestão estratégica que eu considero, que são pessoas excelentes. Você não vai conseguir ter uma experiência excelente do cliente, resultados excelentes, sem pessoas excelentes. Então, se você quer ter o melhor produto do mercado, o melhor cookie, o melhor frango, o melhor pastel, ou então a melhor empresa de consultoria ou a melhor advocacia, você precisa ter os melhores trabalhando com você. E para você ter pessoas excelentes, né, você precisa desenvolver essas pessoas, treinar, explicar a importância daquele processo, trabalhar junto com aquela pessoa no operacional, né? Então, se você tem, por exemplo, ali um Airbnb, um hotelzinho, ou até mesmo uma loja física, faça os processos operacionais junto com seus colaboradores, né? Saia lá da sua sala de gerência e execute junto para mostrar que você está ali para fazer junto. Principalmente nos processos mais importantes da sua empresa que vão afetar a experiência do seu cliente. Reconheça, remunere, recompense, dê o feedback, mostre projeção de carreira, crescimento e desenvolvimento dentro da sua empresa. E para você ter pessoas excelentes, isso é impossível sem uma liderança excelente. E a liderança começa em nós mesmos. Você precisa ser autorresponsável. Se a sua empresa hoje ela não dá lucro, né? Se ela dá prejuízo, se ela perde clientes, o único responsável é você e a sua diretoria. Então, você precisa entender onde é que você está errando. Eu estou errando em processos? Eu estou errando em pessoas? Eu estou errando em produto? Em algum lugar você está errando. E, claro que existem fatores que a gente não controla, como pandemia, economia, mas
tenta colocar isso um pouco de lado e trabalha dentro do que você tem controle. Se a gente fica sofrendo com o externo, a gente não consegue focar no que de fato precisa. E o líder, ele é o exemplo. Então, se você quer, né, motivar a sua equipe, a primeira coisa você precisa cuidar de quem você é, né, para que você consiga cobrar e dar o exemplo para as pessoas. Então não adianta você cobrar uma entrega de prazo se você como líder não cumpre o prazo. Não adianta você cobrar da sua equipe assiduidade se você não é assíduo. E você precisa ser o exemplo, né? E se você, obviamente, quer crescer a sua empresa, você precisa formar e garantir novos liderados. Então, para você ser um líder, você precisa saber ouvir, você precisa ter disciplina, você precisa ter transparência e acho que o fundamental é ouvir, né? Um bom gestor, ele precisa ter empatia de ouvir o que a equipe está dizendo. E a gente não vai saber tudo. O importante é a equipe saber que a gente não sabe tudo e que eles estão lá para isso. E nunca dê a solução para o seu time. Provoque que eles busquem a solução. Eles precisam trazer as respostas, né? Dê o caminho, mas não dê as respostas. Eles precisam construir isso, porque nisso você vai fazer com que eles tenham autoconfiança. E autoconfiança, ela é tudo no time. E eu costumo dizer que para você ter um bom time, eu não olho muito o currículo. Claro que o currículo é importante, os estudos são fundamentais, mas não adianta nada a pessoa ser de Harvard se ela não tem 3 habilidades fundamentais, que é saber aprender, humildade e vontade de fazer. A vontade de fazer é tudo. Então, para ter um bom time, olhe tudo isso que eu falei, que vai ser fundamental para você crescer a sua empresa. Então, recapitulando, para uma boa gestão estratégica, a gente tem resultados excelentes, experiência do cliente excelente, pessoas excelentes e liderança excelente. Se você conseguir olhar isso diariamente, semanalmente, eu tenho certeza que você já vai ter resultados sustentáveis no curto, no médio e no longo prazo. E não deixe de olhar isso sempre, toda semana, com esses indicadores, né? Estabeleça ali os 3 principais indicadores de cada pilar desses que eu te comentei, que eu tenho certeza que a sua empresa vai crescer devagar, constante e sempre.